O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre mulheres e cultura popular. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Quando nós iniciamos a nossa caminhada enquanto partido político, quando o presidente Lula, ele mesmo diz, que quando o jovem não queria saber de política, mas entendeu que precisávamos ter um partido como instrumento para poder fazer as mudanças que nós achávamos necessárias e para garantir as nossas vidas, ali no começo dos anos 80, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores foi aquilo que abraçou muitos movimentos que já eram organizados, que estavam organizados, resistindo à ditadura militar, de intelectuais, de muitos do Partido Comunista, mas também das bases populares, as mulheres trabalhadoras das fábricas, as mulheres trabalhadoras rurais. E nesse momento o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores agrupou todas essas pessoas progressistas de esquerda que já estavam organizadas nos seus territórios e nos seus movimentos para a partir dali se criar o partido para que nós pudéssemos disputar espaços nos espaços institucionais, então ter vereadora, ter deputada, deputado, isso foi fundamental para nós, porque é a partir disso que nós temos a pluralidade e a democracia construída internamente no nosso partido. E o nosso partido foi fundado em 1980 e já em 1982 nós tivemos o primeiro encontro nacional do PT e o encontro das mulheres. Desde que nós chegamos no Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, a gente sabe que um momento onde a gente discutia e internamente nós também precisamos discutir a construção do feminismo e da presença das mulheres, e nós que somos mulheres que estão nas estruturas partidárias sabemos disso. Em 1982, nós tivemos um marco fundamental para a organização e para a nossa autonomia dentro do partido. Nós, mulheres do PT, a gente entendeu a necessidade de discutir a atuação específica e a opressão e as dificuldades que nós sofríamos de gênero dentro do próprio partido. E esse encontro, ele impulsionou a formação de comissão de mulheres que visava debater a participação feminina nacionalmente do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E foi neste momento que nós, mulheres do Partido das Trabalhadoras, entendemos que os movimentos populares eram importantes para o nosso debate, que nós pautávamos os movimentos populares, os movimentos feministas, mas que era importante que nós também fizéssemos esse debate interno. Bom, a nossa perspectiva de esquerda no feminismo petista. O nosso feminismo, ele é um feminismo que acolheu o feminismo acadêmico, como eu disse para vocês ali no início dos anos 80. Então, nós construímos pensamentos acadêmicos acerca do feminismo, sobretudo o feminismo das mulheres do Partido das Trabalhadoras é um feminismo popular, construído na prática. E é por conta disso a nossa relação orgânica com os movimentos populares.
Quando nós elegemos a Dilma, a extrema-direita não tinha entendido a importância de tentar alcançar as mulheres para ocupar espaços de poder. E depois da chegada da presidenta Dilma, a primeira mulher presidenta do Brasil, fruto da luta das mulheres trabalhadoras desse país, eles entenderam o recado e têm feito a lição de casa. É importante que a gente esteja atenta a isso também. E, sobretudo, a nossa presidenta Dilma, que foi a cristalização dessa luta. A gente sabe também que foi por conta dela ser mulher que o golpe se consolidou nesse país. Foi um golpe machista, misógino, e eu digo sempre que a gente teve uma frase profética da presidenta Dilma quando nós levamos o golpe. Nós, em lágrimas, ela muito serena nos disse: nós vamos voltar, e nós voltamos. Voltando aqui para a nossa aula, para dar esse salve para a nossa presidenta Dilma, as políticas públicas e a atuação das mulheres petistas foi essencial na formação e na implementação de políticas voltadas para as mulheres. Isso inclui programas de igualdade salarial, que a gente acabou de aprovar em 2023 aqui no nosso país, fruto de muita luta e da construção do Ministério das Mulheres, feito também pelas mulheres do Partido das Trabalhadoras. Iniciativas na área da saúde, ação combate à violência de gênero e a criação de secretaria de políticas para as mulheres no governo do PT também é um exemplo disso. Os estados onde a gente governa, onde a gente tem presença, nós temos secretarias estaduais de mulheres que mudam a vida das mulheres na ponta. Uma coisa que é importante a gente trazer aqui também é os programas construídos durante os governos Lula e Dilma, que olharam e mudaram a vida das mulheres. Nós construímos uma rede social que garantiu que as mulheres pudessem se organizar na ponta. Programa como SUAS, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, deram sustentação para que as mulheres pudessem se organizar na ponta em grupos e associações de moradores, em movimentos sociais, porque elas tinham essa rede que dava segurança para elas. Foi tudo construído a partir dos movimentos sociais. Foram mulheres petistas que estiveram à frente da criação desses programas no governo Lula e Dilma. Nós temos grandes desafios dentro do feminismo petista. O golpe de 2016 teve um impacto profundo na vida das mulheres do nosso país. Com ataques a direitos conquistados, de desmonte dos projetos sociais que eu citei anteriormente, o aumento dramático da violência contra a mulher. E esse cenário exigiu uma rearticulação e uma resistência por nossa parte do feminismo petista. Foi depois do golpe, o desmonte de toda essa rede que dava sustentação para as nossas mulheres na ponta, para as mulheres dos movimentos sociais, e isso fez com que nós tivéssemos que nos reorganizar para garantir que nós não perdêssemos nenhum direito, embora eles tenham sido destruídos desde o golpe contra a presidenta Dilma e até a reeleição do presidente Lula, reconstruindo esse país a partir também da discussão e das pautas, das reivindicações das mulheres petistas e dos movimentos sociais. Nós temos uma coisa que também é importante, nós estamos gravando essa aula agora no período do PED, Movimento de Organização Interna, que garante a nossa organização de base. PED é o nosso processo de eleição direta interna do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, tá bom? Em um contexto de desmonte de política e de retrocesso, a organização das mulheres na base tornou ainda mais crucial. Experiências de grupos do PT de base que organizaram por manifestações de cash pública contra a violência, por exemplo, demonstram a importância da mobilização popular para garantir a implementação de direito e a resistência aos ataques. O debate sobre a reforma política, a luta por uma reforma política que amplia e democrática é um desafio central para o nosso feminismo petista. A atual estrutura política, ela perpetua desigualdades e a reforma seria fundamental para garantir a participação plena das mulheres, das pessoas negras, alterando, inclusive, a situação da subrepresentação e da discussão. Nós precisamos discutir a ocupação de 50% dos espaços nos congressos e nas câmaras de vereadores também por mulheres. Essa discussão começa nas mulheres petistas, mas vai mudar a vida do nosso país quando a gente conseguir concluir esse debate. Quando a gente
pensa em cultura negra, a gente vem logo na cabeça o samba, o futebol, a capoeira, ou até mesmo a nossa feijoada de sexta-feira. Então, tudo isso tem raízes negras, mas não é só isso, né? A cultura negra, ela é a alma do Brasil. Então, mas por que que, sendo a base da cultura nacional, o povo negro ainda ele continua sendo o mais excluído, ou que a violência, ou que a pobreza? Então, são essas provocações que a gente tem que se fazer cotidianamente, né? Será que basta celebrar a alegria do povo negro, somente isso? No carnaval ou nas grandes festas tradicionais de cada estado ou cada município. Então, é como se a gente ignorasse a presença da juventude nas universidades ou na política ou nos espaços de poder, quando a gente só faz esse recorte. Então, eu acho que é muito mais de pensar o tanto que a população negra está inserida ou está excluída dos processos sociais, que a cultura é muito mais além do que só movimentos atrativos de diversão, né? Quando a gente pensa em cultura, ela é um processo dinâmico, ela não é fixa, ela não é unilateral. Então, assim, e aí eu vou pensar um pouquinho sobre o contexto, né, dessa herança africana ou da resistência negra. O Brasil é o país que mais receberam africanos escravizados no mundo, cerca de 5 milhões. E aí muito pouco se fala qual foi o último porto a receber essa população, que foi o estado do Espírito Santo, em São Mateus. E também, por coincidência, o estado do Espírito Santo também foi o primeiro estado a fazer a mineração de pré-sal. E aí, quando a gente vê o nosso partido expressando, né, o pré-sal é nosso, né, a que custo também isso se dá para a população negra, né? E quais são os investimentos que hoje o Estado brasileiro faz de reparação a essa população? Hoje, aqui na Câmara, está começando um movimento de um fundo de reparação histórica para a população negra, que tende a fixar, pressionar os governos de outros estados-nações a fazer financiamento para esse fundo, né? Eu acho que isso é um grande avanço que a gente tem dado, né? E até mesmo para fazer com que outras iniciativas tendem a mudar no nosso estado. As cotas hoje no serviço público é um grande avanço, as ações afirmativas, tanto no serviço público quanto nas universidades, mas eu acho que para só isso não tende a valer. Para a gente ter políticas públicas de verdade, a gente precisa de financiamentos, e hoje eu acredito que esse fundo de reparação é uma grande iniciativa. Mas como que esse histórico aí, né, como que eles são vistos, como a cosmologia, o modo de cozinhar, o modo de viver, de dançar, tende a refletir hoje na vida da população negra, né? Mesmo sobre o teor da escravidão, a cultura, ela não foi destruída, ela foi reinventada, né? A gente tem o exemplo da capoeira, que virou uma autodefesa, virou uma dança, as religiões afro-brasileiras, mesmo que perseguidas ainda, elas continuam vivas, né? A gente teve um grande, acho que um alvará para a destruição dessa religião no último governo. Vários templos foram destruídos, foram massacrados, foram perseguidos. E eu acho que não só no último governo, mas todo o tempo a gente vive um estado de repressão, de perseguição dessas religiões, né? Mas, assim, a gente tem o samba, tem o funk, a voz da periferia, ela ecoa e se manifesta como resistência. E aí, quando a gente fala sobre a autocultura ou a baixa cultura, sempre tende a valorizar culturas eruditas e brancas, né? Mas o que pulsa a cultura brasileira é a cultura que vem das populações que foram escravizadas, né? Mas hoje eu quero que a gente entenda como que a cultura e a negritude como um processo dinâmicos, né?
não só um simples resgate da hipervalorização de estereótipos, mas como um sinal positivo de romper com o racismo, muitas vezes que só de repactuação, né? A cultura, ela é muito mais viva e dinâmica, como eu disse anteriormente, mas é de pensar como que a cultura nacional, ela não... Eu brinco que na escola a gente tem um momento folclórico de estudar a cultura negra, que é no 20 de novembro. Mas é muito mais além do que isso. Eu acho que todas as manifestações culturais que temos no Brasil, ou até mesmo as tradições, a cosmologia, a religião, a- a- as representações jurídicas, tudo perpassa pela cultura da população negra, né? A gente meio que não é só o tecido social, a gente também tem o coração e a razão da população negra, ela está na sociedade brasileira. Então, a cultura negra como forma de resistência, eu acho que esse deve ser o mote de tudo isso, né? E aí a gente vê a população negra tem os piores salários, e isso é muito ruim de se falar, né? Que é a população que mais trabalha, que construiu esse país, que tem sangue, né, em várias paredes desse país, e em alguns espaços a gente não pode entrar até mesmo, né? Mas é pensar também sobre as mudanças que o movimento negro tem feito, né? A ocupação dos espaços de mulheres negras em mais variados, né? O movimento negro tem crescido e tem reivindicado literalmente não só ocupar alguns espaços, mas ter esse protagonismo, voz, vez, e discutir sobre o orçamento, sobre investimento e inúmeros assuntos, não só os assuntos que a gente diz temáticos da questão racial, né? E quando a gente coloca a população negra nesse debate, outras populações ditas minorias vêm junto, e eu acho que isso também é um grande avanço para falar sobre as comunidades dos povos originários, LGBT. Então, eu acredito que o movimento negro, ele não é só um movimento para a população negra, mas para que todas as minorias tendem a crescer em alguns espaços. Então, é pensar que a cultura negra não é só beleza, é uma denúncia, não é só emoção, não é estratégia política, não é só uma celebração de diversidade. É a sobrevivência, é um processo de um país. E aí a gente tende a fazer algumas perguntas, como quem consome a cultura negra no seu dia a dia? Você já pensou que isso é uma valorização ou isso é uma apropriação cultural? De que forma você atua, né, no combate ao racismo? Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.